Vocês, tudo bem? Eu me chamo Maurício e falo aqui de Salvador, Bahia. Pessoal, esse pilantra chamado João Dória, que hoje ocupa a cadeira de governador do estado de São Paulo, maior estado economicamente falando da nação, e infelizmente os paulistas colocaram esse canalha lá. E eu, que já tenho alguma experiência desta vida em acompanhar e analisar a conduta de políticos, o seu modus operandi, você vê, quando você começa a prestar atenção, você distingue claramente que estratégia, que orientação esse ou aquele político, esse ou aquele grupo estão seguindo. E eu não estou falando aqui de partidos de esquerda, de direita. Não é isso. Eu estou falando da forma com que grupos ou indivíduos se comportam, reagem, interagem com tudo que acontece ao seu entorno. E às vezes nós temos um candidato de direita e outro de esquerda, digamos assim, né, inimigos, adversários diretos, né, buscando, por exemplo, uma cadeira no Senado Federal. Aparentemente eles são um de esquerda, como já disse, de direita, eles são como a água e o óleo, não se mistura. Todavia, em termos de estratégia, em termos de consultoria, eles têm a mesma pessoa, ou a mesma inteligência, os mesmos comandos, embora a roupagem seja distinta. Então a gente vê hoje assim políticos como João Dória se lançarem para uma guerra eleitoral, e se lançarem com um apetite, com uma gana de poder a qualquer custo. Veja, por exemplo, o que eu quero dizer a qualquer custo, ou custe o que custar. Políticos como João Dória, eu vou explicar o que é esse custe o que custar. Esses políticos, esses homens, esses canalhas, para atingir o seu objetivo, o seu projeto, ele vai fazer tudo, qualquer coisa, custe o que custar. E desde que surgiu o primeiro alarme desta peste chinesa, o Dória, ele como ele quer estabelecer um dueto entre ele e Bolsonaro, ele quer, o objetivo de Dória é chegar em 2022 como sendo a única via alternativa ao Bolsonaro. É isso que ele quer. É para isso que ele trabalha. E ele vem fazendo de tudo. Por exemplo, ele continua desde o início e continua até agora negando informações básicas, informações, digamos, que poderia ter salvado, poupado milhares e milhares de vítimas. E ele continua negando as informações corretas para o caso e, consequentemente, o tratamento, principalmente o tratamento prévio. O tratamento que visa agir antes da doença se instalar. Porque hoje, o que João Dória fez, e acompanhado pelos prefeitos e outros governadores, eles nos deixaram trancados em casa para a gente ter a opção de sair somente quando adoecermos. Vocês estão entendendo? Esse método do lockdown, de trancar a gente, de fechar tudo, ele não tem nada de preventivo, gente. Você fica jogando uma roleta russa, você vai adoecer ou não, você vai pegar a peste chinesa ou não. E é proibido qualquer medida
preventiva. E isso só com a peste chinesa, porque existe muitos interesses envolvidos, gente, muito mesmo. Eu já estava vendo um estudo na internet, se eu vou tentar colocar o link, onde já se apontam o que já foi gasto e o que ainda será gasto com essas vacinações, e depois vão continuar com a imposição do lockdown, quarentena, e aí vem novas doses de vacina, é que se vai chegar aos trilhões de dólares. É uma loucura. Esses homens, assim, a busca pelo ouro desses homens é algo patológico, é uma doença viral que mata muito mais do que a peste chinesa. Esses homens, eles muitas vezes já no final de suas vidas, como essa múmia, que não morre, né? O Soros. Que coisa. Eu já lia sobre esse cara, eu era guri que eu digo, né? Uns 20 e poucos anos. E o cara tá aí ainda enchendo o saco da humanidade, financiando tudo que não presta. E o Dória, ele hoje usa com muita agressividade aquela coisa que a gente já repete, temos que repetir sempre, né? Aquela estratégia de Goebbels, uma mentira repetida várias vezes, centenas de vezes, acaba se tornando uma verdade. Isso aí, sem sombra de dúvida. Mas eu vou além, eu vou antes disso. Hoje, Dória, a estratégia dele é a seguinte: os fatos, os seus atos, as suas atitudes, as suas ações não importam. O que importa é a narrativa. Tá entendendo? O que você fez de fato, os resultados do que você fez, não importa. Está em terceiro, quarto, quinto plano. O que importa é como estas suas ações vão ser contadas, vão ser, né, vendidas, vamos dizer assim, para a sociedade. Então, o Dória, ele pouco está se lixando com a repercussão de suas ações. Mas ele está trabalhando muito bem de como elas estão sendo contadas e como serão contadas, por exemplo, em 2022. Ele está pavimentando isso muito bem. Muito bem. Por exemplo, ele já criou, né, uma politização, uma pseudopolitização da pandemia, da peste chinesa, com o presidente Jair Bolsonaro. Ele que começou a falar: deixe de fazer política, Bolsonaro. Deixe de politizar, vamos nos preocupar com as vidas. Você está entendendo? É ele que sempre politizou e continua politizando. E muita gente cai nessas artes, nessas artimanhas. Veja o caso agora que ele vacinou a enfermeira Mônica Calazans, né? Uma senhora de 55 anos, negra. Tudo isso é calculado, viu? Mulher, enfermeira, negra, da periferia. Tudo isso é sistematicamente pensado. E vocês veem que o cara foi às lágrimas de crocodilo, lágrimas de jacaré. Você acreditou? Coloque aí embaixo. Você acreditou naquelas lágrimas do João Dória? É lógico que é difícil, mas tem pessoas que ficam balançadas. Quer ver uma história? Ganha esse lixo aí de BBB, ganha quem chora mais. O ser humano, a manada, ela tem uma facilidade, uma índole de perdoar, de amparar e de fortalecer o chorão. Parece que é dos instintos maternos das mulheres e dos homens, o instinto de proteção, de cuidar, que isso é despertado. E fica aí essa porcaria, esse lixo invadindo com a permissão dos pais e até apoio, né, que essas porcarias invadam as nossas casas. Onde vou dizer um termo aqui, está proibido às senhoras, crianças, onde a
né, onde isso aí rola solto. E as famílias ficam assistindo e absorvendo aquilo. Ah, mas isso aí foi por acaso. Nada é por acaso. Acho que foi Franklin Delano Roosevelt que disse, foi um presidente americano, eu vou olhar, que em política nada acontece por acaso. Uma caneta que cai da mesa, né, o ato de alguém se abaixar para pegar, foi calculado, foi previsto e foi executado. Por exemplo, esse BBB aí faz parte de uma política que vem sendo empurrada goela abaixo do povo, uma política de destruição dos lares, destruição da moral, destruição da fidelidade entre os casais, a destruição do respeito e da veneração que os filhos devem aos pais. Então é uma política assim, que vem sendo implementada de forma agressiva, de forma grosseira, e eles vêm conquistando espaço cada vez maiores e mais rápidos. E é por isso que querem nos calar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Os conservadores estão sendo perseguidos de forma incrível. Eu mesmo, que sou um canal pequeno, sofro isso bastante, essa perseguição, mas não tem problema. A gente já sabia que isso iria acontecer, então não há nenhuma alteração do roteiro. Né? Tudo está como o esperado, o previsto. Então é isso aí. Muito cuidado com João Dória, muito cuidado com o que ele conta, com a conversa dele. Mas isso não é uma tática nova, não. Isso aí de você dizer que os fatos não valem nada, o que vale é a narrativa. Isso, advogado usa isso muito bem. Tem até uma brincadeira não, um conto jocoso, mas às vezes é contando uma piada que você trata de um assunto sério, em que diz, né, que o cara tinha acabado de assassinar um rival na praça pública lá da cidade, ao meio-dia, com todos vendo, assistindo. Ele deu 5 tiros, saiu correndo e foi direto para o escritório do advogado. E chega esbaforido, quer ser atendido, entra e aí vai dizer para o advogado: eu acabei de matar fulano, dei 5 tiros. Aí o advogado: calma, senta, bebe um copo d'água. Agora fala: eu desentendi com fulano, dei 5. Peraí, você não desentendeu nada. Estão dizendo que você se desentendeu com fulano, estão dizendo que você deu 5 tiros em fulano. Dá para entender? Dá para entender? E às vezes essas pessoas, esse tipo de gente, são tão habilidosos, a forma armada, a fórmula ela é construída de tal sorte que você, que viu na sua frente a poucos metros a pessoa atirando no outro, que com o passar do tempo você já não sabe se você viu ou não viu, se você se confundiu, e assim por diante. É assim que o Dória está trabalhando. Toda a equipe dele de marketing, de propaganda, né, de jogo sujo, baixo, está trabalhando nisso aí. Os fatos pouco importam. O importante é como eles são narrados e como a população se convence dos mesmos. Como eles aconteceram e acontecem, ou como dizem que aconteceram e estão dizendo. Grande abraço, fica com Deus. A gente tem gente muito perigosa aí em 2022. Já estão a todo vapor. Mas a gente vai vencer, vamos vencer. Com o Cristo e pelo Cristo nós venceremos.